Ok? Então, continuando aqui. Então, agora, o que deve ser feito? O usuário enviou os dados, a aplicação do cliente enviou os dados do usuário, o sistema verificou que que os dados estão ok, então ele foi autenticado corretamente. Então, agora, para que nas próximas requisições, essas requisições sejam aceitas aqui pelo sistema, nós temos que gerar o token para esse usuário que acabou de realizar o login, tá? Bom, então aqui nós vamos criar um objeto da classe usuário e vamos instanciar esse objeto, tá? Vamos definir aqui, no caso, o login desse usuário aqui através dessa alt result, tá? Que no caso aqui é o resultado da autenticação. Alt result, e vamos buscar aqui, o nome desse usuário, na verdade o login desse usuário. Aqui no caso é setLogin, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos definir aqui o token, lá através aqui dessa classe, que é a classe syscon token, tá? Então vamos aqui, syscon token ponto gera token, e vamos passar aqui como parâmetro o login do usuário, para que ele defina essas informações, essa informação lá no token também. Ok, então definido aqui o token do usuário, nós temos que agora enviar esse token aqui na resposta dessa requisição, tá? E primeiro nós temos que converter, tá, esse objeto usuário, em um JSON, tá? Então vamos definir aqui o usuário JSON. Para isso nós vamos utilizar aqui essa classe Object Mapper. E vamos utilizar aqui o método WriteValue as string, tá? Passando como parâmetro o usuário, ok? E agora nós vamos aqui pegar esse response, o writer desse response, e escrever essa informação, no caso o usuário, no formato JSON, ok? Então dessa forma aqui a aplicação cliente, ela fez aqui o login do usuário e agora está recebendo de volta os dados do usuário, somente aqui com o login, e o token definido, para que essa aplicação utilize os dados desse token, envie os dados desse token em uma próxima requisição para que o servidor autorize essa requisição, tá? Então, aqui agora é necessário nós implementarmos a verificação do token, tá? Então vamos aqui, public static. No caso aqui nós vamos retornar uma string, tá? Verifica token, tá? E esse método ele vai receber como parâmetro o token para que seja verificado, ok? Então vamos lá. Aqui nós podemos adicionar, tá, um throws exception, tá? Se ocorrer algum erro, nós vamos retornar aí uma exceção. Então já vamos criar aqui um bloco try catch. E vamos verificar o seguinte, tá? A primeira verificação é saber se o token, é diferente de nulo, ok? Se for diferente de nulo, nós iremos realizar a verificação do mesmo, Caso contrário, nós já vamos aqui lançar uma exceção informando com a seguinte mensagem, tá? Necessário informar o token. Ok. E agora nós vamos aqui então realizar a verificação desse token, tá? Então nós vamos utilizar aqui a classe JWTS, tá?
que é a mesma que criou o token, tá? Só que agora nós vamos utilizar aqui o parser, tá? Para verificar esse token, primeiro nós temos que definir aqui qual foi a chave utilizada para a geração desse token, né? No caso aí foi aqui a string chave, tá? E agora vamos chamar aqui o método passClaims JWS, tá? Então passando aí como parâmetro o token que vai ser verificado, tá? Se for verificado sem problemas, o que nós vamos buscar aqui? Nós vamos buscar o body desse token e pegar aqui o subject, tá? Então, como nós desenvolvemos aqui anteriormente, dentro aqui o que nós definimos aqui nesse subject foi o login do usuário, tá? Que está sendo passado aqui, ó, como parâmetro para a geração do token, ok? Então, agora nós vamos retornar esse login do usuário, tá? Então esse método aqui vai retornar uma string, né, que vai ser o login do usuário, tá? Caso ocorra algum problema aqui na verificação desse token, nós vamos aqui lançar uma exceção informando que o token é inválido ou expirado, tá? Então esse método aqui, ó, que nós chamamos aqui, ele vai verificar, né, a validade do token, verifica se o token está no formato válido, verifica se a assinatura está de acordo com o conteúdo, né, se a assinatura é válida, e também verifica a expiração do token, né, se esse token ainda está dentro, né, do prazo lá que foi definido de expiração. Ok? Bom, e o próximo procedimento a ser realizado então chamar, né, esse método que nós acabamos de criar, que é o verifica token, tá? E quem vai chamar então esse método, tá? Bom, para isso nós vamos ter que criar um filtro, ok? E esse filtro ele vai interceptar, né, as requisições que serão realizadas aí pelas aplicações clientes, e nessa interceptação ele vai chamar aqui então esse método para verificar o token. Se o token for válido, continua com a requisição, caso contrário ele vai retornar, né, com uma mensagem de erro lá para a aplicação que realizou essa requisição, tá? Então isso nós vamos fazer no próximo vídeo.